Você já parou para observar como algumas imagens, aparentemente simples à primeira vista, carregam sensações únicas? Talvez seja o logo de uma marca que você reconhece instantaneamente, um emblema nacional que desperta orgulho ou até mesmo o desenho de um símbolo ancestral que ressoa em um lugar profundo dentro de você. Os símbolos estão por toda parte, nas ruas por onde você caminha, nas marcas que consome e até nas moedas que utiliza. A maioria de nós os vê como detalhes inofensivos, mas a verdade é que eles são cuidadosamente criados para comunicar mensagens que vão além das palavras. Eles atuam silenciosamente, penetrando nas camadas mais sutis da nossa consciência. E o mais intrigante é que, muitas vezes, somos guiados por esses símbolos sem nem perceber. Desde os tempos mais antigos, a humanidade utiliza os símbolos como forma de tentar entender e se conectar com o desconhecido. O círculo, por exemplo, representava o infinito e a perfeição. O triângulo simbolizava a ligação entre o terreno e o divino. Civilizações inteiras construíram sua identidade ao redor de símbolos que expressavam poder, espiritualidade e ordem. Com o tempo, esse conhecimento foi sendo apropriado, refinado e usado de formas que vão muito além do que os olhos podem ver. O que torna essa linguagem tão poderosa é justamente sua capacidade de acessar o subconsciente, aquele lugar da mente onde emoções, instintos e crenças são moldados. Não é por acaso que governos, grandes corporações e até sociedades secretas investiram tanto em dominar o uso dos símbolos. Eles sabem que, para controlar o pensamento de uma sociedade, é preciso primeiro influenciar o que ela sente. E aí surge a pergunta: quanto do que você acredita ser uma escolha pessoal é, na verdade, uma reação a símbolos que você nem percebeu que estavam ali? O que essas imagens silenciosas estão tentando te dizer? E, mais importante, quem controla as mensagens por trás delas? Essas são questões que precisamos refletir. Afinal, aquilo que não questionamos é o que mais tem poder sobre nós. Hoje, vamos desvendar como os símbolos possuem um poder surpreendente de moldar nossas emoções, decisões e até a forma como percebemos a realidade. Você vai descobrir como essa linguagem oculta foi usada, por séculos, por grupos de elite, religiões e corporações para influenciar as massas de maneiras quase imperceptíveis. Afinal, entender esses segredos pode ser o primeiro passo para retomar o controle sobre a sua própria mente. Desde o surgimento da humanidade, os símbolos foram a ponte que conecta o mundo visível ao invisível. Antes mesmo da criação da linguagem escrita, as primeiras civilizações já desenhavam figuras em pedras e cavernas tentando capturar a essência de algo maior do que elas mesmas. Esses símbolos primitivos não eram apenas imagens, eram ferramentas para expressar o que as palavras não conseguiam descrever: o mistério do cosmos, o poder da natureza e a busca pela conexão com o divino. Os egípcios, por exemplo, elevaram os símbolos a uma verdadeira ciência espiritual. O olho de Horus, talvez um dos mais reconhecidos até hoje, era mais do que uma representação artística. Ele simbolizava proteção, cura e poder divino, servindo como um canal entre os mortais e os deuses. Esculpido em tumbas e templos, o olho de Horus representava a vigilância eterna, um lembrete de que tudo está sempre sendo observado e guiado. Mas também carregava uma mensagem de controle, a ideia de que quem detinha esse símbolo tinha acesso ao poder dos céus para governar sobre os homens. As civilizações orientais, por sua vez, trouxeram símbolos como as mandalas, desenhos geométricos que não apenas representam a harmonia do universo, mas também servem como ferramentas de meditação e autoconhecimento. Cada detalhe de uma mandala é desenhado para guiar a mente a estados elevados de consciência, ajudando o praticante a transcender o material e alcançar o espiritual. Esses símbolos eram vistos como mapas da alma, permitindo ao indivíduo navegar por dimensões invisíveis. Mas os símbolos não eram apenas espirituais, também serviam como ferramentas de poder e controle social. Em muitas culturas antigas,
os líderes usavam símbolos para reforçar sua autoridade. O cetro de um rei, o disco solar de um faraó ou as coroas ornamentadas dos líderes religiosos eram mais do que enfeites. Ao se apropriarem desses símbolos, esses líderes comunicavam ao povo que sua posição não era apenas terrena, mas como se fosse sancionada pelos deuses. O poder dos símbolos também transcendia as fronteiras culturais. O círculo, por exemplo, foi universalmente associado ao infinito e à totalidade. Ele aparece em monumentos megalíticos como Stonehenge e em rituais indígenas, sempre representando a unidade e o ciclo eterno da vida. Enquanto isso, o triângulo, com sua base sólida e ápice elevado, simbolizava a ascensão espiritual e o equilíbrio, sendo amplamente utilizado em pirâmides e templos ao redor do mundo. Antes mesmo de serem analisados racionalmente, os símbolos evocam emoções, despertam memórias ancestrais e criam uma conexão instantânea. Conexão com algo maior, não importa onde você esteja ou qual seja a sua cultura, certos símbolos parecem falar diretamente à alma, como se carregassem algo que transcende o tempo e o espaço. Mas essa capacidade de se conectar ao invisível também os transformou em ferramentas de manipulação. O pentagrama, por exemplo, que nas doutrinas pitagóricas simbolizava a harmonia, foi apropriado por diferentes tradições e, mais tarde, associado ao ocultismo. O olho que tudo vê, com raízes no Antigo Egito, aparece hoje em documentos oficiais e até no design de moedas, sempre carregando uma aura de vigilância e controle. Os símbolos não influenciam apenas indivíduos, eles moldam sociedades inteiras. Essas imagens visuais se tornam as bases invisíveis sobre as quais comunidades, nações e até economias globais são construídas. Desde o surgimento da civilização, líderes e instituições sempre reconheceram o poder dos símbolos na formação da coesão social. Um exemplo claro disso são os símbolos nacionais, como bandeiras e emblemas. A bandeira de um país, com suas cores e formas específicas, não é apenas um pedaço de tecido. Ela é um símbolo carregado de significado emocional. Quando tremula em um mastro, desperta sentimentos de orgulho, pertencimento e lealdade, conectando o indivíduo à ideia de uma identidade coletiva. Em tempos de crise, esses símbolos se tornam ainda mais poderosos, evocando unidade e força diante dos desafios. Os símbolos religiosos cumprem um papel semelhante, mas num nível ainda mais profundo. Eles não apenas unem comunidades em torno de uma fé comum, mas também moldam as crenças espirituais e morais que sustentam essas comunidades. São lembretes contínuos das verdades espirituais que cada religião busca transmitir. Esses símbolos conectam gerações a uma tradição comum, reforçando a espiritualidade coletiva e promovendo um senso de continuidade. No entanto, na era moderna, os símbolos corporativos também invadiram esse espaço, desempenhando um papel cada vez maior na formação das identidades culturais. Com um único símbolo, um logotipo, as corporações conseguem evocar aspirações, valores e até estilos de vida. Muitas vezes, esses símbolos empresariais são criados para provocar o mesmo impacto emocional que os símbolos religiosos ou nacionais, gerando lealdades subconscientes. Em um mundo onde o consumo é uma das forças mais poderosas, eles criam uma espécie de programação coletiva, onde o indivíduo, muitas vezes sem perceber, internaliza os valores e crenças associados àquela marca ou símbolo. Essa programação é especialmente eficaz porque se baseia na repetição e na familiaridade. Quanto mais um símbolo é visto e reforçado, mais profundamente ele se enraiza na mente coletiva. Basta observar o impacto dos símbolos na arquitetura e nos espaços públicos. Prédios governamentais com colunas clássicas evocam a autoridade e a permanência das civilizações antigas. Estádios de esporte são decorados com logos de patrocinadores que se tornam parte da experiência cultural. Templos religiosos, com seus vitrais e esculturas carregados de simbolismo, não apenas embelezam o ambiente, mas também criam uma atmosfera de reverência e introspecção.
Ambientes impregnados de símbolos moldam a percepção das pessoas sobre poder, espiritualidade e pertencimento, muitas vezes, sem que elas percebam. Eles ajudam a criar um sentimento de conexão com algo maior, seja uma nação, uma religião ou uma causa social. Essa conexão coletiva pode ser uma fonte de força e inspiração, mas também pode ser manipulada para promover divisões ou consolidar o poder. Só para deixar claro, esta é apenas uma conversa, uma reflexão sobre o tema. Não estamos aqui para atacar símbolos, religiões, países ou culturas. A proposta é apenas enxergar o panorama geral de forma ampla e consciente. Esse cenário geral, essa dualidade de significados e usos, nos leva a uma reflexão essencial: até que ponto os símbolos moldam nossas crenças sem o nosso consentimento? Pegue o exemplo de um crucifixo. Enquanto ele pode unir uma comunidade de fé, também pode ser usado para justificar exclusões ou reforçar dogmas. Da mesma forma, uma bandeira pode inspirar unidade nacional, mas também ser usada para alimentar sentimentos de superioridade ou incitar conflitos. Por meio da repetição constante da posição estratégica em monumentos, moedas e obras de arte, essas imagens silenciosamente moldaram a percepção coletiva, ocultando as verdadeiras intenções daqueles que estão no topo. Um exemplo clássico é o olho que tudo vê, cuja origem remonta ao óleo de Horus. Esse símbolo aparece em moedas e documentos oficiais, cercado por um triângulo e frequentemente posicionado acima de uma pirâmide. Essa representação não é apenas um lembrete de que o poder observa do alto, ela sugere que existe uma elite que governa, enquanto as massas permanecem na base, inconscientes das forças que as conduzem. A própria pirâmide, outro símbolo amplamente utilizado, é uma metáfora visual de um sistema hierárquico, onde o conhecimento e o poder são reservados para poucos. Esse mesmo conceito de exclusividade foi explorado por sociedades secretas como os Illuminati que, segundo muitos relatos históricos e especulativos, dominaram a arte de usar os símbolos para manter sua influência. Embora a existência dessas organizações ainda seja debatida, a presença de seus símbolos em contextos de poder é inegável, e carrega um impacto profundo no inconsciente coletivo. Basta observar a moeda americana, onde o olho que tudo vê é cercado pela frase em latim, Annuit coeptis, ele aprova nossos empreendimentos, junto da expressão Novus Ordo Seclorum, nova ordem dos séculos. É possível que a combinação desses elementos comunique uma mensagem de vigilância constante e reforce a ideia de uma ordem global controlada por forças além do alcance do povo comum. Monumentos e a própria arquitetura também desempenham um papel significativo nessa manipulação simbólica. Construções grandiosas como obeliscos, catedrais e capitólios muitas vezes incorporam formas geométricas e alinhamentos cósmicos que evocam poder e autoridade. Em muitas culturas, acredita-se que esses edifícios foram estrategicamente localizados sobre pontos de energia espiritual, amplificando sua influência sobre o inconsciente coletivo. Ou seja, não se trata apenas do que você vê, mas onde você vê. Essa manipulação simbólica não se limita ao controle político, ela se estende também ao espiritual. Grupos de poder sempre entenderam que, ao capturar a imaginação espiritual das pessoas, poderiam moldar suas crenças e lealdades. Com isso, símbolos que um dia representaram libertação espiritual acabaram se transformando em instrumentos de submissão. O próprio crucifixo, que nasceu como um símbolo de sacrifício e redenção, foi, em muitos contextos históricos, utilizado para consolidar a autoridade da Igreja sobre seus seguidores. A mensagem era clara: a salvação espiritual estava diretamente ligada à obediência à instituição. Por isso, podemos dizer que os símbolos carregam uma poderosa dualidade: eles podem servir para despertar, ou para aprisionar. As elites e sociedades secretas compreenderam bem essa dualidade e a utilizaram a seu favor. Afinal, ao moldar o significado dos símbolos e posicioná-los estrategicamente na cultura, não só consolidaram seu poder, como também criaram barreiras que limitam a liberdade espiritual e mental das massas. E isso nos leva a refletir: até que ponto nossos sistemas de crenças foram moldados por forças externas?
E o que acontece quando escolhemos ver os símbolos pelo que eles realmente são? Quando um símbolo é percebido, ele ativa algo no subconsciente, tocando camadas emocionais que muitas vezes nem conseguimos compreender. É como se carregassem uma frequência vibracional capaz de ressoar com a nossa essência mais profunda. Isso acontece porque os símbolos acessam uma parte do cérebro chamada sistema límbico, responsável pelas emoções e instintos. Antes mesmo de um símbolo ser analisado racionalmente, ele já provocou uma reação emocional, uma sensação de conforto, reverência, urgência ou até medo. Mas o poder dos símbolos não termina no nível biológico. Nas antigas tradições espirituais, eles eram usados como portais para acessar dimensões superiores da consciência, ajudando a humanidade a transcender o físico e explorar o espiritual. Basta pensar nos mantras e mandalas das tradições orientais, esses desenhos geométricos são como mapas para alinhar a mente com a ordem do universo. Ao meditar nesses símbolos, o praticante entra em um estado profundo de concentração, onde o subconsciente se liberta das distrações e pode se conectar com o infinito. Cada linha, cada forma, nada é por acaso. Em uma mandala, cada traço carrega uma intenção e sua repetição cria um efeito hipnótico que acalma a mente e desperta uma nova percepção do divino. Da mesma forma, o olho de Horus, no Egito Antigo, era mais do que um símbolo de proteção, ele servia como um lembrete visual da conexão entre o mundo material e o espiritual. Ao contemplar esse símbolo, acreditava-se que o indivíduo alinhava sua visão interior com a vigilância divina, fortalecendo a intuição e expandindo a consciência. Como já mencionei, quando vemos um símbolo repetidamente, nosso subconsciente cria uma familiaridade com ele, interpretando-o como algo confiável ou desejável. Esse mesmo princípio sempre foi explorado nas práticas espirituais. Mas existe algo ainda mais profundo nesse processo. Quando um símbolo ressoa com o subconsciente, ele desperta memórias ancestrais, arquétipos universais gravados em nossa psique coletiva. Carl Jung chamava isso de inconsciente coletivo, um reservatório de imagens e ideias que transcendem culturas e épocas. Esses arquétipos são ativados pelos símbolos, guiando nossas emoções e crenças de maneiras que muitas vezes escapam da razão. Por isso, os símbolos continuam sendo ferramentas poderosas, tanto de transformação quanto de manipulação, dependendo de quem os utiliza e com qual intenção. Essa dualidade nos leva a uma reflexão importante. Os símbolos são neutros em sua essência, mas o impacto que causam em nós depende do contexto e da nossa capacidade de reconhecê-los. Porque, quando compreendemos seu poder e significado, podemos transformar aquilo que antes era manipulação inconsciente em uma ferramenta de autoconhecimento e crescimento espiritual. Nas tradições espirituais ao redor do mundo, cada símbolo carrega não apenas um significado, mas uma energia capaz de despertar estados elevados de consciência e revelar a profunda conexão entre o humano e o espiritual. Cada círculo dentro da mandala, por exemplo, simboliza os ciclos da vida, da morte e do renascimento, enquanto os padrões mais complexos refletem a própria estrutura da criação. A prática de desenhar ou contemplar mandalas é profundamente espiritual, como uma jornada que leva para dentro e para fora de si ao mesmo tempo. Outro exemplo poderoso é o Om, considerado a vibração primordial do universo nas tradições como o hinduísmo e o budismo. Mais do que um símbolo visual, o Om é também um som sagrado, frequentemente entoado para harmonizar a mente e o espírito. Acredita-se que o Om representa a totalidade da existência, o nascimento, a preservação e a dissolução, os três aspectos fundamentais da realidade. Cada curva do símbolo reflete uma dimensão dessa experiência universal, lembrando o praticante de que tudo está conectado, do macrocosmo ao microcosmo. O pentagrama, por exemplo, foi utilizado em diversas culturas, como na Grécia Antiga e nas tradições esotéricas europeias, para representar o equilíbrio dos elementos e a ascensão espiritual. Com seus 5 pontos, ele simboliza os 4 elementos, terra, ar, fogo e água, unidos pelo espírito.
No contexto espiritual, o pentagrama não era visto como algo externo, mas como um reflexo da própria estrutura da alma humana, apontando o caminho para o autoconhecimento e a harmonia interior. Esses símbolos sempre atuaram em múltiplos níveis, do físico ao espiritual, ajudando os praticantes a transcender as limitações da mente consciente e entrar em estados de comunhão com o universo. O poder deles vem exatamente da simplicidade e profundidade, permitindo que cada indivíduo projete seu significado pessoal, enquanto acessa uma verdade universal. Mas a força desses símbolos ainda reside na sua conexão com a psique humana. E aqueles que compreendem seu verdadeiro significado podem usá-los para redescobrir sua essência espiritual. Por outro lado, o uso descontextualizado dos símbolos também abre espaço para a manipulação. Por isso, lembre-se, os símbolos têm o potencial de inspirar ou aprisionar, dependendo de como são usados e compreendidos. Eles nos lembram que, embora sejamos indivíduos, também fazemos parte de um todo maior, conectados por uma linguagem simbólica que transcende fronteiras e gerações. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, eu te convido a curtir o vídeo e se inscrever no canal. Compartilhe com outras pessoas para que essa reflexão alcance mais corações. E não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo, contando o que você sentiu, suas reflexões ou experiências sobre o poder dos símbolos. Mais uma vez, gratidão por estar aqui. Se cuida, e até breve.